Estimados irmãos, este é o versículo 18 do Surah Al-Hajj. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos da mais importante obrigação do ser humano no geral. Primeiro diz: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard. Acaso não tens reparado em como tudo quanto existe nos céus e na terra prostra-se diante de Allah? Estimados irmãos, a palavra sujud, mencionada neste versículo, significa uma lei de submissão ao comando de Allah. Tudo que existe nos céus e tudo que existe na terra, em outras palavras, todas as criaturas, sem exceção nenhuma, Allah guia, organiza, controla. Todas estas criaturas estão submetidas à vontade de Allah, estão submetidas ao comando de Allah. Nenhuma criatura consegue escapar do controle de Allah, consegue escapar do comando de Allah. Sem exceção nenhuma. Nós muçulmanos percebemos isso a partir do Corão, que todas as criaturas são regidas pela ordem de Allah, pela vontade de Allah. Os que não conhecem Allah também reconhecem essa verdade, só que falham na identificação da fonte que controla todo o universo. Nós sabemos que é Allah. Eles que não conhecem Allah dizem que são leis universais, leis naturais, que a natureza estabeleceu para manter o funcionamento do universo. Mas para nós, crentes, é verdade que essas leis naturais existem, mas também elas, por sua vez, são criaturas de Allah. Na verdade, quem controla o universo é Allah. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, enumera estas criaturas, mas de uma forma em que classifica essas criaturas, e divide em grupos. Estes grupos podemos chamar de espécies ou reinos, mas vamos chamar de espécies. A primeira coisa que nos aparece aqui é Washamsu, Wal-Qamaru, Wal-Nujumu, Wal-Jibal. Esta é a primeira espécie. Washajaru é a segunda espécie. Wad-Dawabu é a terceira espécie. Wakathiru minan nas é a quarta e última espécie. Então vamos começar. Esta hierarquia mencionada aqui neste versículo, ela já tal e qual como acontece na realidade. Ash-Shamsu, o Sol, Wal-Qamaru, a Lua, Wal-Nujumu, as estrelas, Wal-Jibalu, as montanhas, representam a primeira espécie, que é a espécie conhecida como a espécie de seres inorgânicos, isto é, seres inanimados, não têm vida,
pelo menos nos moldes em que nós conhecemos a vida. Vou ainda esclarecer. Uma montanha. Não é possível encontrar uma montanha macho e uma montanha fêmea em que os dois, depois de acasalar, têm montanhas pequenas que são filhos. Ninguém pode dizer que esta montanha nasceu daquela montanha. A montanha não tem vida. Ela existe tal como Allah colocou desde o primeiro momento. Pedras, água, ar, tudo isso está na forma como Allah criou. Terra está na forma como Allah criou. Não há reprodução nestes seres, não há crescimento. É por isso que são chamados de seres inorgânicos, seres inanimados, isto é, não tem vida. Mas todos nós precisamos desses seres para a nossa sobrevivência. Depois, acima destes seres, encontramos uma outra espécie, conforme o Corão diz, o e as plantas. Então, esta é a espécie vegetal. A espécie vegetal está acima da espécie de seres inanimados. Por que a espécie vegetal é superior em relação à espécie de seres inanimados? Por quê? Porque Allah deu às plantas uma característica que não vamos encontrar nem nas montanhas, nem nas pedras, rochas, terra, água, ar, não vamos encontrar isso. Esta característica é o crescimento. A planta cresce, uma pedra não cresce. É por essa razão que esta espécie é superior, as plantas são superiores em relação aos outros seres. Mas a planta precisa da água, precisa de terra, precisa do ar, precisa do sol, precisa do calor, precisa da chuva para poder sobreviver, para poder crescer. Então, os seres inanimados servem os seres que são superiores, que são as plantas, os animais, os seres humanos. Acima das plantas vamos encontrar uma outra espécie, o ad-dawab e os animais. Ad-dawab são os animais, é a espécie animal. Nos animais encontramos aquela característica que existe nas plantas, que fez das plantas uma espécie especial, que é o crescimento. Nos animais também encontramos crescimento. Mas, entretanto, os animais estão acima das plantas, são superiores em relação à espécie vegetal. Por quê? Porque também nos animais, Allah colocou uma característica que não existe nas plantas. É a locomoção. O animal se movimenta. A planta não se movimenta. Está sempre ali onde está. Cresce, mas não anda. O animal cresce e anda. Entretanto, os animais precisam da água, da terra, do solo, também precisam das plantas. As plantas também precisam daqueles outros seres, mas também servem os animais. Então, como podem ver, estimados irmãos, cada ser inferior, cada espécie inferior serve as espécies que estão acima dela. Serve as espécies superiores. Depois dos animais encontramos um outro ser, uma outra espécie. Qual é? Allah diz: وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, e muitos humanos.
é a chamada espécie hominal, isto é, seres humanos. Entretanto, o ser humano é superior. A primeira espécie é superior em relação à segunda espécie, é superior em relação à terceira espécie, que são os animais. O que é que fez o homem ser superior em relação às outras espécies? O que fez o homem ser superior é a razão, é o pensamento, é a capacidade racional. O homem pensa e tem a liberdade de escolha, coisa que não encontramos nos animais. Nos animais encontramos instinto. Um animal, se come uma determinada planta, não muda para outra planta, é aquele que é o alimento dele. Você pode trazer outro tipo de planta, ele não vai comer. E quando come, enche o estômago, basta chegar no limite e parou. Hoje lhe bater, não vai comer mais. O ser humano é o contrário. Come tudo mais alguma coisa. E mesmo que o estômago esteja cheio, ainda tem espaço para preencher mais. Então, estimados irmãos, se olharmos, a espécie de seres inorgânicos estão para servir as plantas, os animais e o ser humano. As plantas estão para servir os animais e o ser humano. Os animais estão para servir o ser humano. A roda da serventia do universo terminou no ser humano. E depois aí não encontramos um outro ser acima do ser humano, onde este ser humano pode servir. Quer dizer, no dunya, Allah colocou o homem como aquela criatura que é servida. Todo o universo trabalha para servir o homem. O homem tira proveitos de todas as outras criaturas. Ele é servido. Daí não encontramos mais um outro ser acima do ser humano. Logo surge uma pergunta: se cada uma daquelas criaturas que mencionamos abaixo tem uma missão a cumprir na vida, qual é a missão do homem? Se você perguntar as montanhas, as pedras, a água, a terra, Senhor, vocês servem a quê? Vão responder: não, nós existimos para servir as plantas, os animais e o ser humano. Se perguntares às plantas, vocês existem para quê? Nós estamos aqui para servir os animais e o ser humano. Se perguntarmos aos animais, vocês servem a quê? Nós também fomos criados para servir o homem. E perguntamos ao homem: e o Senhor existe para servir a quem? É a única criatura que vai ficar baralhada não tem resposta. A falta de resposta por parte do ser humano, por não conhecer a sua verdadeira missão, a missão da sua existência, faz com que ele, e naturalmente, tem que procurar algo para fazer. Não há espaço vazio neste universo. O ser humano tem que encontrar algo para fazer, que chama isso de missão, mas como ele não conhece, então ele passa a adorar e a venerar aquelas criaturas que Allah colocou aqui no mundo para lhe servir. E aí onde começa o shirk. Começa a adorar plantas, começa a adorar animais, começa a adorar pedras, árvores, porque ele não sabe porque está aqui. A primeira obrigação do ser humano é procurar identificar a quem ele deve servir. Esta é a razão porque quando uma criança nasce no Islã, a primeira coisa que se deve fazer, Adhan, e a primeira palavra que deve tocar os ouvidos da criança é Allahu Akbar. A criança tem que entrar para este mundo a saber que todas as criaturas estão abaixo dele e acima dele só existe Allah. Allah é o maior de todos.
2. Se nós olharmos aqui para este versículo, Allah diz: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard. Acaso não tens reparado em que Allah se prostra tudo o que existe nos céus e na terra? Washamsu, o sol, wal-qamaru, a lua, wal-nujumu, as estrelas, não disse algumas estrelas, todas. Wal-jibalu, não disse algumas montanhas, disse as montanhas, significa que todas estão submetidas ao comando de Allah. Wash-shajaru, as plantas, não disse algumas plantas, todas as plantas. Wad-dawabu, e os animais, não disse alguns animais, todos os animais. Quando chegou no ser humano, disse: وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, e muitos seres humanos, وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ, e muitos outros mereceram o castigo. A divisão veio no ser humano e não nas outras criaturas. Por que se dividiu o ser humano? Sendo ele o ser que ocupa o topo, é servido. A divisão encontramos nele. Encontramos nele porque nele vibra a racionalidade. O homem pensa e tem liberdade de escolha. Allah tem liberdade. Estas outras criaturas não têm escolha. Estão a seguir a ordem de Allah. O ser humano, Allah disse: vou te dar uma ligeira liberdade, quer dizer, mas eu quero que sigas as minhas ordens, mas de livre vontade. Como deram-me liberdade, caiu na libertinagem. Como caiu na libertinagem, uns escolheram adorar Allah, outros escolheram descrer em Allah. E chamaram essa descrença de ciência. Vejam, estimados irmãos, outra questão que nós devemos aqui nos perguntar é: estas criaturas que estão te servir, tu ser humano, servem-te porque tens poder sobre elas, ou existe uma força maior do que tu, maior do que todas essas criaturas que submeteram essas criaturas ao teu serviço? Estimados irmãos, se um dia o sol decidir dizer: hoje não vou sair, vocês precisam de mim, mas hoje não quero sair, estou cansado, quero dormir. Alguém consegue forçar o sol a sair? Se começar a chover e a chuva dizer: não vou parar, conseguimos parar? Nós não temos essa força. Nós não controlamos o universo. Mas, entretanto, o sol nunca se manifestou contra nós. Com tantos pecados que temos, nunca ouvimos que amanhã deve haver manifestação das estrelas, manifestação das montanhas, da terra. Por quê? Porque o ser humano está a corromper a terra. Estamos a cumprir. Você, obediente ou desobediente, essas criaturas vão te dar exatamente aquilo que Allah quer que elas te deem. Então, estimados irmãos, eu vou colocar isso de uma outra forma. De repente acordas numa casa que não construíste, não é sua, uma casa muito bonita. Quando acordas, apanhas lá de tudo: comida, cama para dormir, ar-condicionado, tens lá de tudo. Qual seria a tua primeira obrigação? A primeira obrigação é pelo menos procurar saber: mas quem é que me trouxe para esta casa? Quem é este que preparou todos estes presentes para mim? E o que ele quer de mim ao me trazer aqui? Qualquer sensato faz essa pergunta. Agora, você entra numa casa, apanha de tudo, a casa não é sua, não compraste nada, mas apanhaste tudo já organizado. Então a pessoa preocupa-se com o primeiro: fulano, você sabe quem te trouxe ali? Ah, não sei, também não me interessa. Você sabe por que quem te deu esses alimentos todos?
Não sei, também não me interessa. O importante é só comer. Quer dizer, o ser humano, quando age desta forma, ele, diferentemente de todas as outras criaturas, está a ser o maior sanguessuga na face da terra. Tira proveito de outras criaturas e não conhece o seu Criador, e a vida dele só se resume em captar o maior benefício dessas criaturas. E não procura saber quem lhe ofereceu tudo isso e por que lhe ofereceu. Assim, o ser humano está a ser o maior sanguessuga na face da terra. Parasita. Quando o ser humano chega a este nível de sanguessuguismo e parasitismo, é precisamente isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. A quem Allah humilha, ninguém pode elevá-lo e honrá-lo. Uma vez que você não conheceu o seu Senhor, não sabe por que foste trazido para este mundo, não sabe por que o sol te dá o seu calor, a chuva te dá a sua água, a terra te dá os seus alimentos, os animais te dão também, de tudo. Não sabe, só está a tirar o proveito, você está a ser um sanguessuga. Porque no mínimo devias procurar saber: há algum propósito? وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. A quem Allah humilha, ninguém pode mais honrar. A humilhação aqui é precisamente quando o homem se desvia do caminho e não sabe por que está vivendo. Ele só pensa que vive para comer, desfrutar, depois morre. E acabou. E assim a vida terminou. Estimados irmãos, teremos mais um retorno para este versículo depois de uma ligeira pausa.